Meus queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida grandemente, que nos ouve neste momento. Estou aqui meditando na palavra de Deus e parei aqui nesta passagem de Provérbios, que o sábio Salomão, ele, no seu capítulo 4, ele nos traz aqui ao nosso conhecimento, fazendo-nos atentarmos, para a palavra de Deus, nos ensinando, nos alertando a buscar o conhecimento das coisas, o conhecimento da palavra de Deus principalmente, adquirirmos, o conhecimento para que nós possamos ter, através deste conhecimento, através dessa exortação que ele nos dá nesse capítulo 4, para que nós venhamos ter atenção, nessas últimas horas, nesses últimos dias. Então nós trazemos esse texto, esse grande ensinamento que ele nos dá aqui, vai nos ajudar grandemente para que nós possamos estar atentos, para os dias em que nós estamos vivendo, que com certeza os últimos dias aí da igreja, da terra. Então Salomão, ele vai dizer aqui no capítulo 4, e o título dessa passagem aqui está nos dizendo assim: exortação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios, ter sabedoria para nos apartarmos do caminho dos ímpios. E o versículo 1, a partir do versículo 1 diz assim: ouve, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Versículo 2: pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Versículo 3: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Versículo 4: e ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Versículo 5: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Versículo 6: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. Nós vemos aqui Salomão, ele está passando aqui o que ele aprendeu, o que ele adquiriu do seu pai Davi. Pois Davi, já no fim da sua vida, ele vai orientar a Salomão a pedir sabedoria para Deus, a adquirir sabedoria. E nós sabemos que Salomão, ele teve os conselhos do seu pai como exemplo e a praticou. Pois nós sabemos muito bem a história de Salomão, e a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que já existiu nesta terra. E não houve e não haverá outro homem tão sábio como Salomão foi, que a Bíblia diz. E nós vemos aqui que, ao princípio de tudo isso acontecer na vida de Salomão, foi ele pegar os conselhos do seu pai e fazer com que esses conselhos viesse fazer parte da sua vida, e ele adquiriu isso. E nós vivemos hoje em uma geração de jovens
em uma geração, não generalizando, porque não são todos, nunca podemos generalizar, mas é a maioria, né? A maioria dos jovens hoje não ouvem mais os conselhos dos pais. A maioria dos jovens hoje, eles não querem mais ter o conselho dos seus pais. E a Bíblia deixa muito bem claro que aquele jovem que honra seu pai e sua mãe, os seus dias são prolongados na terra. Aqueles jovens que dão ouvido aos ensinamentos e aos conselhos dos pais são jovens que mais vivem na face da terra, porque é primordial para um filho ouvir o conselho dos pais. Por mais que um pai viva uma vida indissoluta, né? Como tem muitos pais por aí que nem exemplo dá para os seus filhos, mas com certeza até esses pais, eles não querem mal para os seus filhos. Eles aconselham, eles dizem que não querem que os filhos deles passem pelas mesmas situações que eles estão passando. Já vi caso de que pai chegar e dizer que não quer que seu filho siga o mesmo caminho que ele, pois ele está seguindo o caminho errado, o caminho errôneo. Então, com certeza, o filho que ele dá ouvido a seu pai, ele, antes de chegar em situações difíceis na sua vida, pois todos nós vamos passar por situações difíceis, todo ser humano passa. Então o filho, enquanto ele está ainda debaixo da proteção ali do seu pai, da sua casa, debaixo ali das ordenanças do pai, o filho, um jovem, um adolescente, saindo ali de ser crianças, chegando à sua adolescência, então ainda não passou por situações difíceis, ainda não adquiriu conhecimento o suficiente como seu pai, como a sua mãe teve. Então os pais, eles, pelos os acontecimentos que já ocorreram na sua vida, ele tem muita experiência para passar para os seus filhos. Então, jovens, adolescentes que ouvem e assistem esse vídeo, dê ouvido aos conselhos dos seus pais, dê ouvido aos conselhos da sua mãe, do seu pai. O sábio Salomão aqui, ele está nos mostrando que ele deu ouvido ao conselho do seu pai, Davi. Davi, na sua velhice, aconselhou ele adquiriu o conhecimento, porque na primeira oportunidade que Salomão teve em falar com Deus, ele não pediu a riqueza, ele não pediu bens materiais, ele se preocupou em adquirir conhecimento, porque ele era o rei agora de Judá, o rei de Israel escolhido por Deus depois do seu pai. Então, ele pediu sabedoria para Deus, para cuidar daquela nação, para direcionar aquele povo. E Deus diz para ele: você não pediu riqueza, mas você pediu sabedoria. Por esta razão, Deus também lhe deu muita riqueza. Entenda uma coisa: peça para você aquilo que vai beneficiar tanto a você como as pessoas, para o bem. E Deus vai te honrar com muito mais do que você precisa, do que você almeja na sua vida. Deus vai honrar muito mais você. Mas quando você for, primeiramente, o conhecimento, adquirir o conhecimento e em viver e fazer a vontade de Deus. Porque o que Deus quer para nós é que nós vivemos conforme a sua vontade. O mundo está distorcido,
O mundo está passando por situações difíceis e se nós formos analisar o que acontece no nosso planeta, nós vamos ver que desde o início está escrito na Bíblia, por causa do pecado do homem, todas essas coisas de ruim vêm, porque o ser humano ele vai colher o que ele planta. Tudo que nós fazemos de errado nesta terra, nós vamos colher. É bíblico isso, é algo que não tem como fugir. Às vezes nós passamos por situações difíceis e esquecemos do passado que nós fizemos, dos erros que nós cometemos. E às vezes não aceitamos e ficamos indagando a Deus, por que eu estou passando por esta situação? Mas será que você não para para pensar e ver o que você fez no passado? Por esta razão, jovens, adolescentes, eu digo para vocês que ainda não viveram algumas coisas que desagradam a Deus, você que ainda está aí desde o começo na presença do Senhor, não fuja dos conselhos dos pais, não fujam dos conselhos dos vossos pastores que querem o seu bem, não fujam dos conselhos dos vossos líderes que os querem bem. Aceitem. Às vezes são conselhos que para nós achamos que vai impedir aquela coisa, aquele algo que eu quero fazer, mas não é. São conselhos de pessoas experientes que já passaram por situações que não querem que vocês passem. Então seja sábio. Adquira o conhecimento, a sabedoria. Adquire o conhecimento de Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento e alcançar o objetivo do crente, que é a salvação eterna. O mundo está distorcido, mas não pegue os exemplos que o mundo dá, mas pegue o exemplo que os homens e mulheres de Deus têm para dar para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Leia a Bíblia, ore, medite na lei do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Deus possa lhe conceder oportunidades para que você possa adquirir conhecimento nesta última hora. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.